Bom, se você é daquelas pessoas que se desesperam todas as vezes que o filho fica com febre, se não sabe o que fazer, não sabe o que esperar daquilo que está por vir, esse vídeo é para você. Fica comigo, que o meu objetivo aqui é curar a sua febrefobia, que é aquele medo desproporcional da febre. Eu vou explicar aqui para você tudo o que você precisa fazer para deixar de ver a febre como a sua inimiga. Meu nome é Isabela Brant, médica pediatra, e sejam muito bem-vindas ao canal. Bom, para a gente começar esse tema, eu tenho que explicar para você onde que é feita essa regulação da nossa temperatura corporal. Ela é feita no nosso hipotálamo, que é uma parte do nosso cérebro que fica bem na base dele, bem aqui no centro do nosso corpo. Tá certo? Lá é onde é feita a produção, a regulação de calor, aumento e redução de temperatura. É ali que vai surgir a nossa febre. E o que acontece para ela ser gerada? Quando o nosso corpo é agredido, principalmente por fatores externos, por algum micro-organismo, vírus, bactérias, fungos, esses agentes infecciosos vão estimular as nossas células de defesa, que estão ali nos nossos tecidos. E essas células de defesa, elas vão estimular a produção de substâncias inflamatórias, de pirógenos endógenos. O que significa isso? Substâncias capazes de aumentar a produção de calor. E são esses pirógenos que vão ser encaminhados pela nossa corrente sanguínea até o nosso hipotálamo para estimular essa produção de calor. E é claro que essa produção de calor, gente, vai ser de forma organizada, vai ser de forma controlada. Outros hormônios estão envolvidos nessa produção de calor para que ela não seja excessiva, para que ela seja na medida certa para atacar aquele agente. E muito provavelmente vocês não sabem, mas essa elevação de temperatura ela tem função na imunidade. Ela é necessária para que vários mecanismos ocorram para que esses agentes infecciosos sejam combatidos. Eu vou explicar para vocês. Quando a temperatura corporal nossa é aumentada pelo nosso hipotálamo, aumenta o metabolismo de todas as nossas células, deixando elas mais preparadas para o ataque, digamos assim. Aumenta-se a migração das células de defesa para aquele tecido que está inflamado, que está sendo atacado, de forma que as células de defesa cheguem mais rapidamente. A temperatura mais aumentada melhora a atividade bactericida dessas células de defesa, que a gente chama de leucócitos, células brancas. A febre ela vai acelerar a produção de anticorpos, olha só, e vai diminuir a disponibilidade de ferro no sangue, que é um componente aí muito utilizado pelas bactérias para aumentar a sua multiplicação. Então, diminui-se o ferro circulatório para inibir aquela multiplicação excessiva das bactérias, ajudando no seu combate. E é por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer o exame de sangue, quando a gente está com febre, vem a hemoglobina baixa. Então, a gente olha lá no hemograma, hemoglobina vai estar menor do que o normal. E não é uma anemia, não é que o seu bebê está com anemia, que está com problema, que tem que repor ferro. Não, calma. Isso faz parte de uma adaptação do seu corpo para ele combater melhor aquele agente. Depois, no momento que o seu filho não estiver doente mais, se você repetir esse hemograma, muito provavelmente a sua hemoglobina vai estar de volta no lugar certo. Agora eu quero dar aqui para vocês alguns conceitos importantes que vocês devem internalizar para ajudar nesse processo de vocês se acalmarem, né, não estressarem demais diante da febre. A febre não é uma doença, ela é um sinal, ela faz parte de um quadro infeccioso. Ela está alertando para nós que o nosso corpo está sendo agredido. Ela está alertando para nós que o nosso corpo já entrou em processo de combate, que ele está se preparando para se defender. É isso que ela sinaliza. Então ela é um sinal, ela não é uma doença em si. A doença a gente vai procurar quando vem a febre nos sinalizando. E a partir de qual valor que a gente considera febre? Bom, os valores mudam um pouquinho, a depender do documento, do guideline, da sociedade que a gente pesquisa. Mas por volta ali de 37,5 para cima de temperatura axilar, a gente já pode considerar como um quadro febril e iniciar a observação daquela criança. A febre, gente, ela gera algumas alterações bem normais. São reações adversas, mas que elas são em resposta àquela elevação de temperatura. As extremidades da criança, ela fica mais fria, tá? Então, apesar do corpinho estar quente, às vezes as mãos e os pezinhos podem estar frios. Os sinais vitais daquela criança vão mudar também. A frequência respiratória vai aumentar e a frequência cardíaca também. Então, o bebezinho, ele tem uma respiração mais ofegante, o coração fica disparado.
Então isso é normal na hora da febre. E aí quando a gente medica a febre e essa febre baixa, esses sinais devem melhorar. Se eles não melhorarem, aí você informa o seu pediatra. Outras alterações possíveis são a vermelhidão das mucosas. Todas as mucosas ficam mais avermelhadas. Então a garganta, o ouvido, o olho. Então, na hora da febre não é muito a hora ideal para a gente examinar essas mucosas, porque elas vão estar alteradas. Agora, esse conceito eu acho que é um dos mais importantes que eu preciso passar para vocês. O valor da febre não significa gravidade e nem define a etiologia, o agente causador. O que significa isso? Se o seu filho tiver uma febre alta, não significa que ele está passando por um quadro grave e não significa que é um quadro bacteriano. Tá certo? Temos quadros virais e muito benignos que vão ter temperaturas mais elevadas nos primeiros dias, sim. Então, nenhum estudo científico comprovou essa associação. Então, parem de ter este pensamento, se libertem deste pensamento. Febre alta não significa gravidade, não significa que você tem que correr para o hospital. E quando que você teria que procurar o hospital de fato? Você tem que ficar atento aos sinais de gravidade, que é isso que a gente vai vigiar quando a criança está com febre. Quais são os principais sinais de gravidade? Quando a criança tem uma alteração do estado mental, ela não está no humor, vamos dizer assim, basal dela. Ela está ou extremamente irritada ou extremamente sonolenta. Então não está sendo ela mesma, não está com o estado basal dela, de ser, digamos assim, tá? Se a criança estiver muito prostrada, muito jogada, que só quer ficar deitadinha, não consegue brincar, não tá interagindo legal, esse é um ponto bom. Quando a criança demonstra sinais de dificuldade respiratória, esforço respiratório, principalmente depois que a febre ceder, porque a febre pode acelerar um pouquinho a respiração. Lembra disso. Se a criança estiver demonstrando sinais de desidratação, quando a criança está tendo muitas perdas de líquido, muito vômito ou muita diarreia, não está aceitando tomar nada de líquidos, a gente tem que ficar atento. Então, olhos muito fundos podem indicar uma desidratação mais séria. Quando o bebê ainda tem a moleira aberta, a moleira está muito baixa, a pele muito seca, você olha para a boca, quase não tem saliva, ou a saliva tá grossa, não tá aquela babinha fluida que as crianças pequenas têm. A criança fica realmente muito largadinha e para de fazer xixi. Fica muitas horas sem fazer o xixi ou sem molhar a fraldinha. Se a criança não estiver apresentando esses sinais, você não precisa correr para o hospital. Você pode ir se comunicando com o seu pediatra, que você chama de seu. Outro conceito importante, a febre ela pode passar de 72 horas sim, tá bom? E continuar tudo bem. Vou explicar para vocês. Existe muito esse conceito, né? Não, deu 2, 3 dias de febre, eu tenho que procurar a emergência, eu tenho que fazer exames no meu filho, porque eu tenho que investigar o que está acontecendo. Não é bem assim, tá? Nas doenças virais, uma média de febre que acontece é de 3 a 5 dias. Então é possível passar de 3 dias, isso é muito comum, eu vejo demais na minha prática diária, e continuar sendo uma doença viral e benigna, tá certo? A diferença é a seguinte, nos primeiros dias ali, primeiro, segundo dia, né, antes de completar 72 horas, a febre geralmente ela é mais chatinha, ela é mais persistente, difícil de baixar, às vezes ela demora mais a responder ao antitérmico, ela volta de forma mais repetida, no intervalo menor de tempo, que é uma situação mais desesperadora para os pais. E aí, depois de 72 horas, geralmente ela já vem mais espaçada, com valores mais diminuídos, mostrando que a situação, né, está sendo controlada, que está indo embora, que está sendo resolvida. Então, eu geralmente espero esses 3 a 5 dias, desde que a criança não tenha sinais de alarme, claro. Se passar desses 5 dias, aí realmente está saindo bem do esperado para uma doença viral benigna, aí eu recomendo que você procure ajuda, né, uma avaliação presencial para que essa criança seja examinada. Uma outra condição que eu indico também procurar ajuda após as ditas 72 horas é quando a criança já fez ali 3 dias completos de febre persistente e ela não tem outros sinais localizatórios, que a gente fala. Não tem outros sinais indicando de onde é o foco dessa infecção, né, do que se trata essa doença. Então a criança não tem coriza, não tem tosse, não tem congestão nasal, diarreia, vômito, manchinha na pele, não tem nada. É febre e mais nada. Quando é febre e mais nada e já completou as 72 horas e ainda não apareceu mais nada, aí você procura uma avaliação presencial para a gente fuçar melhor a sua criança. Porque antes das 72 horas pode ser que a doença ainda está se abrindo, os sintomas
estão vindo ainda, então a gente dá esse tempo para eles aparecerem, tá bom? Dito aí esses conceitos de o que esperar da febre e como ela funciona, vamos agora para como abordá-la. Um ponto importante, gente, é que a gente não medica a febre pelo valor. Então não existe um número mágico lá que a gente fala, não, a partir de tal temperatura tem que dar o antitérmico. Não é assim que funciona. Não existe esse número mágico. O que a gente vai fazer é vigiar a nossa criança. Você conhece o seu filho, você sabe como que é o estado basal dele. Então, se ele tá com febre e você vê que ele começa a ficar muito amoado, debilitado mesmo, enfraquecido, tá atrapalhando o sono dele, reduzindo muito o apetite, ele tá choroso, gemente, irritado, aí sim é a hora de você medicar. Se ele tiver com uma febre ali mais baixa e ele tiver confortável com aquela situação, né, não demonstrou nenhum desses sinais que eu citei, você pode esperar mais um pouquinho antes de medicar. Espere ele ficar desconfortável para medicar. Não gaste a medicação à toa. Até porque, depois de todo esse vídeo que eu já falei para vocês, a febre ela é importante. Ela é importante para o seu filho resolver essa doença, combater esse agente. Então a gente não precisa abafá-la a qualquer custo. Bom, aqui no Brasil a gente tem 3 medicações que a gente pode utilizar como antitérmico: a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. A gente não tem a recomendação, gente, de ficar usando AAS, tá? Em crianças. Nem em adultos, mas crianças principalmente não, porque tem o risco da síndrome de Reye. Então a gente só usa um desses 3. E não existe a recomendação oficial de ficar alternando eles. Na verdade, as sociedades brasileiras de pediatria e outras sociedades brasileiras não indicam que seja feita essa alternância, ficar combinando um medicamento com o outro. A recomendação mais segura é que realmente você escolha o antitérmico que você mais goste e persista com ele. E por que não é recomendado alterná-los? Porque acaba que a gente faz um uso excessivo de medicação, muitas vezes desnecessário, sem a criança estar desconfortável. E aí os estudos mostram que tem pouco benefício, não muda muito a evolução da doença e o conforto da criança, e existe um risco bem aumentado de superdosagem e intoxicação da criança por esse excesso de medicação que a gente está dando. Outra coisa que não é recomendada é o método físico de baixar a temperatura, a famosa compressa fria ou o banho frio. Essas medidas, elas vão baixar ali rapidamente a temperatura corporal, né? Aquela temperatura da pele que a gente sente mesmo, mas ela tem um efeito muito pouco duradouro, né? Não vai perpetuar aquela temperatura mais baixa. Por quê? Porque ela não interfere lá no nosso hipotálamo, no nosso termorregulador. Ela não chega lá, ela só atinge a pele de forma superficial. Então, meio que ela nos engana e não resolve o problema, além de gerar um desconforto a mais na criança, porque a criança com febre, ela já tá desconfortável, você sabe todos os desconfortos, os incômodos que a febre gera. Aí você vai lá e ainda deixa a criança com frio, né? Não faz muito sentido, não existem recomendações oficiais para isso. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre febre com vocês. Espero que tenha esclarecido bastante coisa, que tenham tirado bastantes dúvidas de vocês aí, e eu espero de verdade que o medo de vocês tenha diminuído. Uma das minhas missões é diminuir a febrefobia das famílias e empoderá-las aí na condução da febre. Tá? Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, comente, compartilhe para mais famílias verem também, porque a febrefobia é uma pandemia que a gente tem que combater junto. Até a próxima!